Pessoal, estou aqui hoje para compartilhar mais um pouco, da minha história com vocês. E no último vídeo, eu falando sobre a questão da identidade, queria dar continuidade hoje sobre um assunto que ele é muito pertinente na vida do ser humano, que ele faz toda a diferença, que é a ausência de paternidade. Como eu disse no outro vídeo, eu fui uma pessoa que eu não tive a presença do meu pai e por causa disso, a ausência de paternidade na minha vida, ela gerou a falta de identidade. Porque como é importante na vida de um filho, quando o pai senta, conversa, olha no olho dele, diz para a menina, por exemplo, que ela é uma princesa, que ela é especial, tantas palavras de afirmação, e isso traz para a gente segurança, traz paz, porque a paternidade, a presença de um pai, ela traz para nós segurança, proteção, ela traz direção. A presença de um pai, ela traz direção para nós. E quando você tem essa figura na sua vida, você descobre o seu papel, você descobre, você consegue focar nas coisas. Agora, quando você tem essa ausência, você se torna, cria uma estrutura de orgulho, Você gera solidão, gera crença limitante, porque quando você não tem essa figura, essa presença, essa figura de referência na sua vida, você cria armas, você se torna uma pessoa resistente, porque você tem armas de defesa. Então, como você cria essa crença limitante na sua vida, você se torna incrédulo em muitas coisas. Você não passa a acreditar em você mesmo, que seria a primeira coisa que você deveria de confiar, que era na sua pessoa, você não acredita. E isso te impede de romper na sua vida. E a ausência paterna, ela traz muitos prejuízos. Então, uma criança, quando ela tem a presença de um pai, mas eu digo a presença, porque muitas vezes o pai está dentro de casa e não é uma figura presente. Ele não brinca com o filho, não senta com o filho, ele não conversa com o filho. E não adianta ele estar dentro de casa e não ter um relacionamento. E o que faz diferença é esse relacionamento. Por que a gente vê tantas famílias destruídas, tantas pessoas que elas vão para as drogas, elas se perdem na vida, porque elas não têm a presença de um pai. Muitos não dão conta de ressignificar. Que bom que muitas pessoas elas passaram por situações parecidas, como a minha ou como a sua talvez, e que não deixou sua vida seguir por um caminho ruim, mas nem todas as pessoas dão conta de viver assim. E às vezes ela vai vivendo uma angústia, vai vivendo sufocada, então ela tem várias válvulas de escape, ela vai viver uma vida enclausurada, sozinha, ela vai viver em depressão, ou ela vai ter muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, ela não vai saber conversar, ela vai sentir uma pessoa rejeitada em todos os sentidos, porque ela não foi uma pessoa que recebeu atenção. Porque às vezes nós nos tornamos crianças sem voz. Porque quando o pai, ou a mãe, a família, ela não trata o filho com carinho, com amor, com atenção, eu não estou falando de superproteção, eu estou falando de carinho, de amor. É diferente, é criar num lugar seguro, um ambiente seguro, onde ela se sinta confiante nela mesma, segura, no ambiente que ela está. E quando não tem esse tratar com carinho, com amor, a criança, ela quando ela cresce, ela já começa na sua vida, às vezes na infância mesmo, na adolescência, no comportamento na escola, a tratar os outros mal, a querer se colocar por cima do outro, isso tudo porque se tornou uma estrutura de orgulho na vida dela. E aí o sentimento de rejeição, ele tem várias faces.
Ou a criança, ela vai ser uma criança que ela vai desrespeitar o outro, ela vai afrontar as pessoas com rebeldia, com malcriação. Ou a criança, ela vai se tornar aquela criança introspectiva, porque a rejeição dela faz ela se sentir diminuída, faz ela se sentir incapaz de fazer as coisas. Então são vários aspectos que a criança ela vai começar a refletir na sua vida adulta, na adolescência, na vida adulta, se ela não for trabalhada com aquele sentimento. E o que eu quero falar para vocês é a importância dessa identidade, ela ser trabalhada dentro de casa, através do relacionamento dos pais. E quando você fala uma palavra de afirmação para uma criança, você vai conseguir, você é capaz, que você vai falando aquilo para ela, ela vai acreditando, né? Ela não vai, quando ela crescer, que ela enfrentar uma dificuldade, ela não vai ter medo, ela fala, não vou conseguir, eu posso enfrentar. Porque ela ouviu palavras que encorajaram ela, palavras que empoderaram ela a não temer as situações adversas que viriam. Mas quando você não ouve palavras que te motivam, que te encorajam, você cresce num ambiente inseguro. Então, o adulto, ele vai se tornando uma pessoa medrosa, inconstante, com essas crenças limitantes, porque ela não ouviu palavras que encorajaram ela. E o que eu quero dizer para vocês é que como é importante a gente ter esse lar estruturado, independente, como eu falei anteriormente, de onde você veio, de como que foi o lar que você foi criado. Você pode desenvolver uma situação diferente daqui para frente. Você tem a oportunidade de formar uma família, faça do seu ambiente familiar um ambiente saudável, né? Pega o seu filho no colo, se ele é pequeno, coloca ele no seu colo, abraça ele, fala que você o ama, fala que ele é importante, diga para ele que ele vai conseguir, que ele vai ser uma pessoa bem-sucedida. As palavras, elas fazem muita diferença na nossa vida. O poder das palavras. As palavras têm um poder muito grande na nossa vida, né? Quantas vezes algumas pessoas cresceram em ambientes que só tinham palavras de baixo, né, calibre, vamos dizer assim, né? Você não vai dar nada, menino, você não vai conseguir nada na vida, você é burro, você é isso, você é aquilo, e começa a proferir palavras que ferem a estima, né, a autoestima da pessoa, e ela começa a acreditar naquilo, porque, como eu falei, a nossa mente, ela tem um poder enorme de transferir, como é que eu posso usar a palavra? Ela vai reescrever aquilo que ela está ouvindo de uma forma muito forte. Você está recebendo palavras negativas e aquilo vai ser repetido na sua vida. Se você não mudar a forma de avaliar aquilo que você recebeu, a postura que você recebeu, você vai vivenciar aquilo que você recebeu. E aí você vai ficar preso e não vai ter essa compreensão até você ser liberto. Porque o primeiro passo para que essa mudança ela aconteça, quando você vem de um ambiente assim, é você aceitar, reconhecer que você precisa de ajuda. E muitas vezes, quando você vem de um sentimento, né, de uma raiz de rejeição, é muito difícil você vencer. É um processo de reconhecimento, né? Por isso que a inteligência emocional, ela é muito importante na nossa vida, porque ela nos ajuda a identificar esses pontos de equilíbrio. Porque quando nós temos raízes de rejeição, a gente forma estruturas de orgulho na nossa vida. Então são várias estruturas de orgulho. Muitas vezes você se torna uma pessoa isolada, você se torna uma pessoa orgulhosa, você se acha melhor que o outro, você não aceita ser corrigido, confrontado, porque você está cheio de ferida dentro de você. E por isso que eu falei no outro vídeo que é importante a gente saber das nossas raízes, das nossas origens, para entender o que fez de nós hoje, o tipo de adulto que nós somos, né? Quais são as nossas crenças, quais são as nossas motivações. Porque a gente tem que saber lá atrás tudo o que aconteceu com a gente. E a inteligência emocional, ela tem 5 pilares que ela nos ajuda a descobrir esses pontos na nossa vida. Que o primeiro deles é o autoconhecimento. A gente tem que se conhecer.
conhecer as nossas origens, as nossas raízes, a nossa história, não ter medo de mexer lá no passado, mas conhecer mesmo, para que a gente seja trabalhado. O controle emocional, que é o segundo ponto. Se, por exemplo, eu vou falar de mim, eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, desde pequena, né? Como diz meu marido, as minhas emoções elas são extremas, ou eu tô muito feliz, ou eu tô muito mal, sempre fui assim. Então eu precisei achar o equilíbrio. A gente tem que encontrar esse ponto na nossa vida, porque a vida ela é cheia de altos e baixos, mas eu não posso ter as minhas emoções com altos e baixos, porque isso prejudica os nossos relacionamentos, prejudica a nossa vida profissional, familiar, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar esses pontos, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. O terceiro ponto é a automotivação. Mesmo que, igual agora a gente está vivendo esse momento, né, com a pandemia, as coisas não estão boas, né, o mercado está ruim, a economia não está boa, você tem que se automotivar todo dia. Você tem que declarar palavras que venham te motivar. Você tem que declarar palavras de encorajamento para as pessoas que estão perto de você. Não, vai dar tudo certo, as coisas vão melhorar, nós vamos vencer, nós vamos romper, independente do que está acontecendo. Isso é a automotivação. O quarto ponto é empatia. É a gente se colocar no lugar do outro. Como que é importante a gente aprender a sentir a dor do outro, porque é muito fácil a gente querer que as pessoas só olhem o nosso lado, né? Não, eu não tô bem, a pessoa não entende, mas às vezes o outro também não tá bem e a gente não se coloca no lugar do outro. E a gente precisa ter esse sentimento, a empatia, de se colocar no lugar do outro, esse entendimento de que não é só o jeito que a gente quer. E o último passo, né, que é o último ponto da inteligência emocional, é a habilidade de relacionar com o outro. Nós precisamos aprender a se relacionar. Todo ser humano ele é diferente um do outro. Ninguém foi criado igual ao outro. Nós somos seres individuais. Deus criou cada um com a sua personalidade. E num casamento, por exemplo, um completa o outro. Geralmente, né, tem o ditado aí que diz que os opostos se atraem. E isso é importante, porque duas pessoas explosivas juntas não ia dar certo. Duas pessoas calmas, às vezes também não iam dar certo. Sempre tem que ter um ponto de equilíbrio. E isso é importante, porque a gente aprender a entender o outro, a se colocar no lugar do outro, a lidar com as emoções, né, da outra pessoa, da personalidade da outra pessoa. Essa habilidade de se relacionar é uma das virtudes assim que a gente, como ser humano, a gente tem que conquistar ela. Porque faz toda a diferença. E hoje, né, no mercado profissional, as empresas estão olhando muito isso. A pessoa que ela consegue se relacionar com um colega de trabalho, ela tem muito mais chance de ficar do que uma pessoa que muitas vezes ela tem toda uma técnica, toda uma formação profissional, mas ela não sabe lidar com o outro. Então muitas pessoas, às vezes, elas já estão perdendo trabalho ou podem até perder, porque elas não têm essa habilidade de se relacionar. Isso faz toda a diferença. Então hoje eu queria encorajar vocês, né, a buscar esse ponto de equilíbrio nas suas vidas, de buscar um lar saudável, sabe? De colocar palavras positivas, de não deixar que aquilo que você viveu, aquilo que você recebeu, tenha um poder na sua vida no dia de hoje. Porque nós precisamos buscar nossa identidade, saber quem somos. Nós somos pessoas de valores, nós nascemos com propósito. Nós não viemos aqui nesse mundo por acaso. E para que vocês possam entender que tem toda uma história na nossa vida. Eu vou contar só um pedaço. Quando eu tinha 2 anos de idade, a minha família tinha ido viajar. Meu pai foi fazer uma viagem para a cidade dele, próximo ali de Teoflotone, no norte de Minas. E a gente sofreu um acidente. E nesse momento, foram vários carros, houve um engavetamento. E o meu pai parece que foi um dos últimos. E nessa batida, o carro dele antigo era um Opala. E aí, na batida muito forte, o capô abriu, que ele abria, né, o carro de antigamente, do vidro pra frente. E eu tava no colo da minha mãe, eu voei
quebrei o para-brisa e caí dentro do motor, a tampa fechou dentro de mim, em cima de mim. E eu fiquei ali não sei quanto tempo. E eu e meu irmão machucamos muito. E naquele processo todo, né, do acidente, demora para vir socorro e tudo, eles já iam embora, não tinham me achado, e meu irmão não queria desistir de mim. E passou um tempo, quando realmente, né, a ambulância ia levar todo mundo para o hospital, o meu irmão escutou um choro e eles voltaram para poder me procurar e acharam eu ali, né, dentro do capô do carro. E o que eu quero dizer com isso? Deus, ele tem um propósito na vida de todos nós. Eu poderia ter morrido naquele acidente, ninguém poderia ter me achado, eu poderia ter ficado ali, sei lá quanto tempo, e queimando ali. Eu machuquei muito meu rosto, eu levei mais de 70 pontos nessa região, mas não tinha uma marca, né? Eu não fiquei com marca de queimadura nem nada. E eu não lembro a data do ano, eu sei que foi no terceiro, 98, 99, acho que no ano de 2000 mais ou menos, parece que o Diante do Trono estava gravando o CD Águas Purificadoras, e eu vim participar de um ensaio geral da música A Sombra de Tuas Asas. E eu estava escutando aquele louvor, e naquele culto Deus falou muito no meu coração que ele tinha colocado as mãos dele naquele carro e me tirado dali, e que ele tinha um propósito na minha vida, porque eu vivia chorando quando eu tinha crises na minha adolescência. Por que Deus não me levou nesse acidente? Por que eu não morri? Que eu comecei a entrar em crise, né, com a minha personalidade, com a minha identidade. Não sabia quem que eu era, não descobria quem que eu era. E durante muito tempo eu chorei, falando quando eu tinha crise, por que ele não me levou naquele acidente? E naquele dia Deus falou comigo de uma forma tremenda, enquanto a Ana Paula lia um texto do Salmo 91, que ele me tirava daquilo ali, daquele acidente. Deus colocou a mão dele ali e me tirou dali de dentro. Ele tinha um propósito na minha vida. Então, enquanto Deus não cumprir o propósito dele, a vontade dele nas nossas vidas, pode acontecer o que for com você, você não vai partir dessa vida para outra, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas, e eu precisava me encontrar, e eu vi o tanto que Deus me amou. Às vezes eu não tive o amor do meu pai, mas eu tive o amor do Pai Celestial, que cuidou de mim naquele momento do acidente e cuida de mim até hoje. Então eu quero te dizer e te encorajar. Não importa se você não teve um pai que te amou, um pai que cuidou de você, que disse palavras bonitas, que falou que você era uma princesa, que te colocou no colo, que levou você para passear. Se você não teve nada disso, tem um Deus no céu, que ele se importa com a sua vida, e que ele tem o melhor para você, e que ele tem uma nova história para sua vida. Então é isso que importa, você descobrir esse amor e reconhecer essa identidade que você tem, descobrir para que você veio aqui nessa terra. Você tem uma missão. Se você está vivo até hoje, é porque Deus tem algo através da sua vida. Então busque saber, conhecer quem que você é, para que você veio, que nós temos dons e talentos. E esses dons e talentos, eles precisam ser usados para ajudar pessoas, para abençoar pessoas. Porque Deus nos criou e nos capacitou com talentos. Ninguém é incapaz. Todo mundo tem sua habilidade. Todos nós temos habilidades. Elas precisam ser desenvolvidas, mas nós temos elas. Às vezes a gente não identificou elas ainda, mas nós temos essas habilidades. Às vezes seja para tocar, para cantar, para falar em público. Às vezes você não vai falar em público, às vezes você vai simplesmente bater na cara de uma pessoa, entregar uma cesta básica para ela. Às vezes você vai ajudar alguém no seu trabalho, na sua profissão, você vai poder ajudar as pessoas, mas você vai estar cumprindo aquilo que é a sua missão. Você pode unir a sua missão com a sua profissão. Você tem que descobrir aquilo que você foi chamado, para que você tenha esse vazio preenchido no seu coração. Porque todos nós temos habilidades, nós temos algo para oferecer para alguém. Então, quando você receber palavras ruins, negativas, que venham te desencorajar, te jogar para baixo, não aceite essas palavras, rejeite essas palavras. Acredite no valor que você tem, porque todos nós temos valor.
todos nós temos valor diante de Deus. Nós somos valorosos, nós temos importância, porque Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Se Ele tirou o Filho dele para morrer no meu e no seu lugar, é porque Ele se importa muito com a gente. Então, que você venha receber esse amor no seu coração, essa paz, e crer que você tem habilidades, dons para serem usados em favor de outras pessoas. Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente.